galera, sejam muito bem-vindos a mais este analisador. Ainda em clima de Marvel, você tá vendo esse vídeo aqui, na verdade foi gravado antes de Guerra Infinita, mas vai ser lançado só depois de Guerra Infinita. Por que eu fiz isso? Um, é pra gente não entrar no hype, e dois, é porque hoje é um vídeo especial, eu recebo um grande amigo aqui, que já apareceu algumas vezes no analisador, que é o Marcos Lázaro, do Sessão de Aluguel. Yeah! Yeah! Só o Denis que vai no meu canal, né? Eu não costumo vir muito aqui, só vim aqui uma vez. Obrigado pelo convite aí. Vamos falar de Marvel, que é uma das coisas que eu mais gosto de falar nesse mundo, depois de cerveja, churrasco e minha namorada. Olha só, este é um cara apaixonado, gente. Você não tá entendendo. Então, galera, a gente fez esse vídeo aqui pra explicar, tentar explicar por que a Fórmula Marvel ainda dá certo, entendeu? Pois, cara, a gente já sabe praticamente tudo que vai acontecer na Marvel, tudo que vai acontecer num filme da Marvel. Como, por exemplo, você tem o personagem principal que inicia o filme com uma personalidade pré-estabelecida, mas que propositalmente deixa uma peça de fora para ter encaixe lá na frente na história, em uma nova história talvez. Então ele percebe que ainda falta uma peça no mesmo ponto que algo inesperadamente deu errado, por culpa de um vilão que viu essa brecha ou por um ocorrido acidental para o panorama já estabelecido. A partir daí ele consegue complementar a personalidade necessária, entre aspas, do seu perfil, mas nota que o problema ainda existe, pois ele se complementou de modo tardio. Aí ele vai tentar resolver o problema e você tem sequências e mais sequências que entregam cenas legais, mas que de certo modo não entregam todo o potencial que você sabe que a sequência poderia entregar. E essa sequência acaba com uma sensação de empate, entendeu? Entre o lado do bem e o lado do mal, mas que faz o protagonista sentir-se derrotado através de uma perda momentânea. Perda esta que engloba desde perdas físicas, nostálgicas e emocionais, até em perdas no aspecto de quebra de paradigmas pessoais, que no momento inicial seriam irrefutáveis. Porém, as vitórias do vilão são demonstradas de modo totalmente superficial, de modo que você não possa se permitir a ter empatia com ele. Voltando ao herói, a partir desta perda ele se fecha e se prepara para um último combate, motivado apenas por um sentimento fundamental: vingança. Então temos o combate final, que explora todo o potencial que o herói tem para entregar, quanto que o filme tem para apresentar, mas o vilão segue com o mesmo nível de desenvolvimento lá do primeiro embate. Com isso, ele é surpreendido e derrotado, né? E o filme vai acabando e mostrando que nada será como antes para quem viveu essa história. Digo vai acabando, pois literalmente o filme só acaba depois dos créditos. E durante todo esse tempo temos o desenvolvimento do encerramento, entre aspas, deste filme. Que na verdade nunca se encerra completamente, sempre deixa uma perninha para algo que seja amarrado no futuro. E todo esse roteiro, logicamente, também deixa essas pontas soltas, propositalmente sobre o nome de fanservice. E falando do fã, também tem certos padrões que seduzem eles, como o herói ou a heroína que seduz de modo indireto, o sangue muitíssimo bem dosado em cena, sem mostrar dilacerações que possam ser traumáticas, para sempre manter o PG-13 ali na rota aceitável, explosões gigantescas, NPCs morrendo facilmente no filme, e aquele tom de humor sendo posicionado de modo cirúrgico e padronizado para salientar o otimismo do heroísmo, algo que tenta, mas não justifica os excessos de piadinhas quando ocorrem. Mas então, depois de tudo isso que eu falei, essa receita de bolo que todo mundo tá cansado de saber aqui, cara, eu pergunto pra você, Marcos Lázaro, que é aí da terra do sertanejo, do piqui, do calor, que o cara tem até uma adega, vocês da não pamonha. sabem, ligado? Pamonha é muito boa. Por que a Marvel consegue vender seu produto ainda, cara? Por que apesar de a gente saber de cabo a rabo o que vai acontecer no filme da Marvel, ainda dá certo? Porque a gente vai no cinema pra se divertir, não é mesmo? Eu acho que esse é o principal de tudo. A Marvel conseguiu encontrar a maneira de divertir o espectador. E ela conseguiu elaborar histórias igual essa tal Fórmula Marvel que a gente fala aí, que igual você já elucidou um pouco mais aí sobre ela, né? Esmiuçou essa Fórmula Marvel. Mas acho que eu vou um pouco além. Ela conseguiu de uma maneira muito astuta conversar com todos os públicos. Eu acho que esse é o grande diferencial da Marvel em relação ali à sua grande concorrente, no caso aí, DC. Já faz o jabá aí, né, de um vídeo que a gente fez lá pro meu canal, falando por que a Marvel acerta e a DC não. Vai estar aparecendo o vídeo aí, foi lá no Sessão de Aluguel, lá no meu canal, galera. Esse fato dela conseguir conversar com todos os públicos. Ela consegue conversar com você, Denis, ela consegue conversar comigo, seu público tá assistindo esse vídeo aqui agora e consegue conversar bem com a gente, ao mesmo tempo que ela consegue conversar com o Joãozinho ali da esquina, cara, que às vezes é um moleque que nem tem acesso à internet direito, que às vezes vai no cinema ali uma vez no mês e olha lá,
ele tem a oportunidade de juntar um troquinho ali e tal. Às vezes o pai dá uma mesada, às vezes ele tem um trampinho aí, consegue ganhar uma grana, vai no cinema, leva aquela cremosinha lá no cinema e ele consegue assistir um filme da Marvel e ele consegue sair dali satisfeito, cara. Porque apesar de ser a Marvel lançar filmes que estão inseridos dentro de um universo compartilhado ao longo de 10 anos aí, eles conseguem conversar muito bem com o espectador por si só também. O Pantera Negra, por exemplo, você talvez, no máximo, se você não tivesse assistido outras coisas, talvez você não entenderia um pouco a cena pós-crédito. No máximo, não vou dar spoiler, pode ficar de boa. Mas o de resto, cara, se eu fosse um espectador comum que nunca tivesse visto um filme da Marvel, eu conseguiria me divertir assistindo o Pantera Negra. Eu conseguiria muito bem ter me divertido assistindo o Doutor Estranho e ter achado aquela viagem astral uma parada muito louca. Eu teria visto o primeiro Vingadores, sem ter visto os outros filmes solo do personagem antes, e teria curtido pra caralho ver uma equipe de super-heróis juntos. E o problema é esse. Essa é a discrepância da Marvel com a DC, né? Esse é o problema. A Marvel consegue imprimir essa forma que todo mundo... Tem uma pá de gente que gosta de criticar essa fórmula que eles encontraram, que eu não vejo como uma fórmula tão clara assim, como, por exemplo, eu revi o Homem de Ferro recentemente, e a galera fala que o Homem de Ferro serviu de base aí pra muitos outros filmes de origem dentro do estúdio, principalmente ali o Doutor Estranho, e cara, a Marvel não lançou outro Homem de Ferro de novo. Eu revendo ele agora, ficou mais claro ainda na minha cabeça que a Marvel nunca mais lançou um Homem de Ferro. Podem sim ter filmes com estruturas similares, mas a Marvel nunca mais lançou um Homem de Ferro, cara. É um filme completamente diferente, é um filme completamente cru, é um filme completamente direto ao ponto, e eu acho que a cada filme que passa a Marvel tá, como é que fala? Tá subindo um degrau a mais. Então eu acho que tá difícil deles realmente caírem de verdade nessa fórmula, porque eu acho que cada filme eles estão um degrau a mais. E eles não vão voltar 2, 3 degraus atrás para poder simular o que o outro filme anterior fez. Eles vão pegar aquilo ali que deu certo naquele filme anterior e vai maximizar de uma maneira que o espectador vai falar: putz, no Homem de Ferro foi assim, mas nesse filme, puta que pariu, velho, que louco, que é isso? Tipo, o Pantera Negra, velho, que louco. Tipo, lá no Homem de Ferro você tinha o amigo dele lá, o Rhodes, você tinha a Pepper lá, que era a personagem feminina mais forte da história. Aí você pega um filme de origem do Pantera Negra, tem uma personagem Shuri, tem a Okoye, tem a personagem da Lupita Nyong'o, que me sumiu o nome dela agora da cabeça. Tem essas três personagens, tipo, no Homem de Ferro tinha uma personagem feminina que era bem mais ou menos. No filme de origem do Pantera Negra já tem 3 personagens que são muito fodas. Algumas delas até melhores que o próprio protagonista da história. Então você já pega que você vê que o estúdio tá aprendendo com o que ele vai fazendo. Ele tá absorvendo e tá indo à frente, cara. A fórmula Marvel tá servindo pra eles evoluírem. Eles não estão estagnados. Eu não consigo ver a Marvel estagnada igual a maioria das pessoas falam. Eu consigo ver eles pegando a bagagem que eles foram adquirindo e evoluindo. Acho que em cima disso, cara, a gente pode adicionar aqui. Eu concordo primeiramente totalmente com o que você falou, cara, porque na minha visão, existe a Fórmula Marvel, além dessas coisinhas que eu falei, que parece que tem em todo filme assim, algum tipo de hierarquia disso que eu citei anteriormente, só que tem uma questão assim, que eu acho que a Fórmula Marvel, ela existe no aspecto mercadológico da coisa, entendeu? Que não é basicamente a Fórmula Marvel dentro do cinema, a Fórmula Marvel que todo filme tem um vilão fraco, tem um herói com redenção e tudo mais, entendeu? Eu acho que eles fazem um produto que é extremamente vendável, entendeu? Atrás de todo filme da Marvel, muito provavelmente tem um primeiro teste que é uma análise bem minuciosa em cima dos quadrinhos, em cima de histórias que venderam bastante de cada personagem, entendeu? E indo para o segundo layer, eles tentam transparecer isso e achar um equilíbrio entre esse personagem e o que a sociedade está pedindo no momento, a sociedade consumista de cinema, entre aspas, assim, entendeu? Sim. Eles acham a nuance do personagem e encaixam com a necessidade de mercado. Com isso faz um produto atraente, envolvente e que vai te levar a virar fã daquilo, mesmo que você não saiba direito o que é. Porque eu tenho certeza que muita gente tá vendo esse vídeo, cara, acabou de ver o filme do Doutor Estranho e fala: cara, eu não conheço nada sobre o Doutor Estranho, mas eu adoro esse personagem, a partir de agora eu quero morar dentro desse filme do Doutor Estranho, por exemplo. Mal conheço e já considero pacas, né? Exatamente. Porque eles fazem de um modo tão envolvente, que você entra tanto e tem uma imersão tão gostosa em cima daquilo, que você, entre aspas, vende sua alma nos primeiros 15 minutos de filme, entendeu? Essa fórmula que eles têm é muito mais, vamos colocar assim, como é que eu posso colocar? Eu, alguns anos atrás, fui numa palestra voltada para comércio na Disney, que eles chamam de Humankind, entendeu? Que a Marvel desenvolveu um Humankind, que é uma espécie de tipo de marketing, entendeu? É voltado para vários segmentos dentro de um produto só, entendeu? Então, igual como você falou anteriormente,
O filme vai encaixar pra quem é nerd pra caramba, vai saber o que é Shambhala dentro do filme Doutor Estranho. Vai encaixar pra galera que não sei lá, tá passeando no shopping e quer entrar no cinema, entendeu? Vai ver o filme e vai divertir do mesmo jeito. E vai encaixar pra galera que tá começando, que quer, vou colocar assim, o mais jovem, quer achar um exemplo de herói no cinema, tal assim. Vai ver um filme bacana, com todos os aspectos de herói e vilão mínimos necessários para você mensurar o que é ser bom e ser ruim colocados na tela, e vai ter uma satisfação depois de ver isso, entendeu? Cara, eu acho que a fórmula seria falha, igual muita gente gosta de falar, né? Ah, essa fórmula já cansou, essa fórmula já deu o que tinha que dar e tal. Mano, Pantera Negra fez 1 bilhão, velho. Faz essa 1 bilhão sempre, praticamente. Essa fórmula não cansou, cara. Tipo, se essa fórmula tivesse cansado, tá, o Pantera Negra tem ali a sua importância diferentemente dos outros filmes lançados pela Marvel. Mas, cara, se a fórmula deles tivessem cansado, não tinha feito esse burburinho todo que fez, não tinha feito essa grana toda que fez. Apesar de que grana não quer dizer, não é significado de filme bom, mas é um filme excelente. E se a fórmula fosse realmente tão falha, como muitos gostam de pregar, eu sou um grande defensor dessa fórmula Marvel, apesar de eu também reconhecer os erros que ela tem, né? Mas eu sou um grande defensor dessa parte que se a fórmula realmente fosse falha, o grande público tava reclamando. Sim. E você não vê o grande público reclamando. Eu vou citar uma parte da minha vida, né? Eu sou comerciante, pra quem não sabe, pra quem não acompanha muito Sessão de Aluguel, eu sou comerciante. Então eu lido diariamente com pessoas e como eu sou um fanático por cinema e as pessoas costumam saber que eu sou fanático por cinema, elas vêm conversar comigo até mesmo quando eu tô no trabalho. Então sempre chega, quando sai, principalmente filmes de herói e tal, que a galera sabe que eu tô muito bem ligado assim nessa área, a galera sempre vai perguntar, e aí, saiu o Pantera Negra, você já viu? É bom? Posso ir ver? Tem esse feeling. E a galera depois que assiste, eles voltam pra me falar o que eles acharam. Caralho, eu assisti o filme, hein? Que filme foda, hein? Aquele protagonista, hein? Nossa, aquela personagem lá e tal, não sei o que. A galera volta pra falar. E é sempre assim, cara. E é sempre assim que o grande público volta, cara. Essa galera é aquele espectador que provavelmente talvez não tenha pegado um gibi na vida, não tenha pegado um quadrinho na vida, ou se pegou foi um Turma da Mônica ali e tal, e não foi tão a fundo ali em histórias de Marvel, de DC Comics, nem nada do tipo, e eles não conhecem, não tem esse background que a gente tem, que a gente que dá sempre aí produzindo conteúdo relacionado a esse tipo de produto, e mesmo assim eles saem satisfeitos. Então eu acho que quando esse tipo de público, que é o público que eles realmente estão produzindo, que eles querem atingir, porque são filmes caros, eles não estão fazendo esse tipo de filme pra nerd. Eles não estão produzindo esse filme só para os nerds. Claro, os nerds vão assistir e eles esperam que os nerds gostam, mas eles não estão produzindo esses filmes para os nerds. É a mesma coisa de você aí, o cara de 30 anos de idade, for reclamar de um Felipe Neto da vida. Mano, ele não tá produzindo um vídeo para você. Ele tá já produzindo produziu, um vídeo, mas não produz mais. A galera Sim. tem meio que dificuldade de entender isso, né, cara? Exatamente. Ele tá produzindo um vídeo para aquela molecada na faixa de 10 anos de idade. E aquela molecada ali tá se divertindo pra caralho com ele, velho. Com ele, com o irmão dele, aquela galera dele lá. E é exatamente o que a Marvel faz. Ela produz filme pro grande público. Ela leva os super-heróis pro grande público. E é por isso que eles conseguem faturar tanto. Por isso que a galera sai tão satisfeita, tão alegre, tão emocionada dos filmes deles. E é exatamente esse o acerto. Então pra mim, essa fórmula vem sendo reformulada a cada filme. Eles sempre estão ali um passinho na frente, sempre estão evoluindo da maneira que pode, às vezes em pequenos detalhes, só que às vezes passam às vezes despercebidos e tal, mas eu acho sim que essa fase 4 em especial, por tudo que vem saindo do que vai acontecer depois de Vingadores 4, eu acredito que vai dar uma guinada assim total e a gente vai ver a fórmula Marvel que todo mundo gosta de falar de uma maneira muito diferente. Cara, e em cima disso, já puxa um outro debate. Logicamente, a gente já falou aqui que, teoricamente, segundo nossas conclusões aqui, a culpa da indústria está buscando sempre franquias e métodos formulaicos para seus filmes, entre aspas, se deve ao sucesso da Marvel, entendeu? E com isso, cara, tá surgindo muita, ou pelo menos tentativas de muitas franquias, não só de super-heróis, mas você pega aí, por exemplo, Transformers, Velozes e Furiosos, o Dark Universe da Universal, Jurassic World, o universo de monstros lá do King Kong, do Godzilla, e a qualidade às vezes acaba ficando aquém, entendeu? Você acha que até que ponto isso pode ser um mérito ou um demérito da Marvel? E até que ponto isso pode influenciar no cinema, na criatividade do cinema? Pois também tem surgido esse debate de que o cinema não tá tão criativo, que tá virando tipo
só um calhamaço de referências pra galera que curte, como Capitão América. Ah, olha só. E você acha que... E tipo, como você acha assim que essa reinvenção do cinema tá sendo? Até que ponto o sucesso da Marvel influencia nisso? Vamos lá, primeira pergunta. Eu acho que pra Marvel é um mérito, porque se tem um pessoal copiando uma estratégia que funcionou pra eles, pra Marvel é um mérito. Agora, se esse pessoal tá fazendo direito ou não, aí já é demérito dos outros estúdios, e não da Marvel. Porque eles ainda continuam fazendo e continuam fazendo bem. Então, se os outros estúdios não fizeram bem, o problema é deles. Eu vejo assim, não tem como você falar, a culpa é da Marvel. Velho, não é. Eles estão lá, é uma indústria, eles estão lá em Hollywood, é uma indústria, movimenta muita grana, e o que eles investem, eles têm que receber em troca e com muito mais, né? Acrescido ali. Então eles estão fazendo bem, eles estão fazendo certo, e tem outras pessoas tentando fazer, como esse Dark Universe aí, da Universal aí, que começou com esse... era pra ter começado com aquele Drácula, era pra ter começado com aquele Drácula do Luke Evans, que foi uma bosta. Depois veio a Múmia aí com Tom Cruise, que também foi horrível. Nossa. Então eu nem sei se esse Dark Universe vai rolar depois de tanto fracasso seguido. Tem um Homem Invisível pra sair aí com o Johnny Depp. A única maneira do Johnny Depp fazer sucesso é sendo invisível no filme, né, hoje em dia. Então vai ter o Javier Bardem, né, fazendo Frankenstein e tal. A gente não sabe se esse universo vai rolar. O universo do Transformers eu acho que não pode, eu acho que não dá pra comparar o universo Transformers com o da Marvel, que eu acho que o Transformers foi na mesma época, talvez um pouco antes da Marvel. Acho que o primeiro Transformers é de 2007, se eu não me engano. Então eu acho que o Transformers talvez não tenha muito a ver. Mas eu acho que essa questão de estúdios estarem procurando as suas franquias, sim, é um mérito pra Marvel. Agora, se essa galera vai aproveitar bem a ideia ou não, se eles vão conseguir ter o mesmo êxito da Marvel ou não, aí é problema de cada um. Agora... Nossa. Agora, relaciona... Mas é, cara. Porra, se você... A DC, a falha da DC, deles está tentando criar um universo compartilhado frustrado, é culpa da Marvel? Não é culpa da DC, da Warner, cara. Não é culpa da Marvel, sabe? Eles não estão ali. Eles não viraram pra galera e falaram, ó, galera, vamos seguir minha cartilha agora se vocês quiserem ganhar dinheiro. Eles nunca fizeram isso, sabe? E agora, relacionado à questão de estar atrapalhando o cinema, de estar atrapalhando a criatividade, não está atrapalhando a criatividade, pode estar atrapalhando a questão da distribuição de filmes. Esse ponto... É, essa questão que eu ia colocar, mas é bem isso, distribuição de filmes atrapalha não só a Marvel, atrapalha Velozes e Furiosos, atrapalha franquias como Jogos Vorazes, Transformers, não sei o que quando entram em cartaz, pegam 80% de uma sala de cinema, de um cinema aí, de um shopping da vida, pegam 80%. Você quer assistir um filme mais fora da curva, quer assistir um filme mais cult, quer assistir um drama, alguma coisa mais elaborada, é muito difícil de você conseguir. É muito difícil de você conseguir ver esse tipo de filme. Aqui na minha cidade eu ainda tenho um cinema assim que... Eu tenho não, né? Tem um cinema aqui na minha cidade. Pode ter um cinema, cara. Você é dono de uma adega aí, rapaz. Você faz a galera de Goiás chorar com cerveja aí, rapaz. Lógico que é dono. Mas então, tem um cinema aqui que ainda passa esses filmes mais cultos, esses filmes assim. Mas é a única alternativa que a gente tem aqui, porque qualquer outro cinema que você vai tá bombardeado. Eu fui assistir Jogador Número 1, né? Quando a gente gravou esse vídeo, o Jogador Número 1 tem nem uma semana que estreou. E, mano, metade das salas do cinema era Jogador Número 1. Então esses grandes lançamentos tomam conta, a gente querendo ou não. Mas filmes bons ainda continuam saindo. E uma ótima alternativa hoje em dia pra gente é o serviço de streaming. O maior deles aqui no Brasil, Netflix, que é um serviço que estão produzindo filmes ou então estão distribuindo filmes que não tiveram a chance de chegar nos cinemas, ou então se chegaram, foi de uma maneira muito modesta e que não gerou o buzz que poderia gerar. Então você pode recorrer a esse tipo de coisa pra poder assistir filme. Que filme bom, filme foda, filme original, filme bacana, filme cult pra quem gosta, continua saindo. Só estão tendo menos espaço ali nas salas de cinema, infelizmente. Que apesar de ser um grande apreciador de cinema nerd, eu acho paia essa maneira que os filmes nerds, ou então os filmes pipocões, blockbuster da vida, como eles canibalizam as salas. Eu não concordo muito disso. Mas também não tem como você virar pra um dono de um cinema e falar pra ele que ele não pode querer ganhar dinheiro, né? Porque... você parar pra pensar que o lucro principal do cinema é a pipoca e não o filme, e ninguém pensa nisso, cara... A gente começa a entender esse espectro pro lado do exibidor, sim, entendeu? Mas é bem isso que você falou, cara. O filme, vamos colocar mais cabeçudo, entre aspas, como eu costumo falar por aqui, ainda tá saindo. Só que vamos colocar, pelo fato de todo mundo agora querer fazer a sua própria Marvel, querer sua própria franquia, eles estão perdendo muito espaço na sala de cinema, entendeu? Isso é ruim? É ruim. Isso é culpa da Marvel? Claro que não, isso é culpa da distribuição e dos estúdios que não conseguem achar os seus tons certinho pra fazer essa parada, entendeu? A Marvel hoje pertence à Disney, e a Disney, ela nunca foi de fazer filmes cabeçudos assim,
colocar um filme com uma nuance mais, vamos colocar assim, o público seleto. Ela foi sempre fazer filmes para família, filmes que vendem em larga escala. Você vê o calendário da Marvel, não tem um filme de um diretor tipo Damien Chazelle, assim, entendeu? Eles vão sempre em mega produções. Não cobre da Disney fazer um filme mais cabeçudo, porque isso é de uma Fox Searchlight, que é de um A24, e essa galera que tem que se entender com o seu estúdio distribuidor para fazer com que esses filmes mais, vamos colocar assim, mais criativos, os filmes que teoricamente ditam mais tendências do cinema, cheguem efetivamente às salas, entendeu? Sim. Quando esse tipo de filme, quando esse filme mais cabeçudo, como você falou, chega ao cinema, consegue uma vaguinha ali, consegue cavar alguns horários, algumas sessões, a galera não assiste, cara. Eu tô cansado de ir ao cinema assistir alguns filmes nessa pegada e chegar na sala de cinema e tá vazia, cara. Como que você quer exigir que o dono do cinema abra mais sessões pra esse tipo de filme, sendo que quando ele põe esse tipo de filme lá, você não assiste? Então não dá pra culpar nem o dono do cinema e nem culpar o estúdio Marvel, a Disney e tal. Galera, só pra gente terminar aqui desse papo aqui, Marcos, faça o seu jabá da sessão de aluguel bonitão aí pra explicar o que é a sessão de aluguel pra quem tá conhecendo agora. Diga aí, mano. Bem, galera, eu sou o Marcos Lázaro, lá do canal Sessão de Aluguel. Dá um confere lá se você ainda nunca deu uma passadinha por lá. Lá no meu canal eu faço ali algumas listas, falo sobre curiosidades, que é uma coisa que eu gosto bastante. Gosto de trazer debate também. Alguns vídeos aí colaborativos com outros apresentadores nessa pegada de cinema. O Denis já apareceu lá várias vezes. Então é um canal bem descontraído. Eu gosto de falar de cinema de uma maneira bem pessoal, bem mais emocional do que racional. Então se você curte essa pegada, dá um pulo lá. E às vezes também rola um pouquinho sobre anime e séries lá, mas é bem menos mesmo, porque meu negócio é cinema. No mais, obrigado por ter assistido até agora, curta, compartilhe, favorite, sinalize, se inscreva no analisador, comente aqui com sugestões, comentários efetivos, caneladas, xinga a gente se viu o vídeo também, não fique com gastrite porque viu o vídeo não, clique no sininho para notificações de vídeos novos sempre, curta Legião dos Vilões que ajuda de bastante com conteúdo também. E é isso aí, galera, e até o próximo analisador. Falou, galera, tchau!